Ei, pessoal, hoje vamos mergulhar em outro caso verdadeiramente aterrorizante. Se você quer apoiar meu canal, não deixe de se inscrever e manter-se ativo. Isso realmente me ajuda muito. Eu ficaria super grato por isso. Vamos começar. Às vezes, a vida real é mais perturbadora do que qualquer ficção, e este caso é um lembrete arrepiante disso. Mike e Susan Royal pareciam um casal perfeito. Ele era um empreendedor de sucesso, e ela era uma mulher confiante, com uma presença marcante. Por fora, suas vidas pareciam um retrato de estabilidade e uma casa de luxo, conforto, eventos sociais. Mas por trás daquela fachada impecável, havia uma realidade que poucos poderiam imaginar. A verdade começou a emergir depois de uma noite em fevereiro, quando uma ligação perturbadora foi feita para os serviços de emergência. O que se seguiu foram revelações que pintavam um quadro muito mais sombrio. Mensagens ignoradas, comentários indiretos, gotas de sangue. Cada detalhe contribuía para um quebra-cabeça complexo e profundamente perturbador. Mike Royal tinha dinheiro e conexões. Ele e Susan eram vistos regularmente em locais sofisticados e resorts luxuosos. Para o mundo exterior, eles eram o retrato do sucesso. Viviam em um bairro nobre em Naplesville, Flórida, com um jardim impecável, uma piscina privativa e decoração elegante. Tudo sobre eles sugeria conforto e controle. Susan, muitos acreditavam, era uma parceira vibrante à altura do status de Mike. Mas dentro de casa, uma história muito diferente se desenrolava. Tensões ocultas, problemas não resolvidos e um nível de estresse que não poderia permanecer escondido para sempre. Profissionalmente, Mike havia construído uma reputação sólida. Seu tino para os negócios era bem conhecido, mas poucos sabiam muito sobre seu histórico pessoal. Ele já havia sido casado com uma mulher chamada Didi Hoffman. Eles se conheceram na Universidade da Flórida quando Mike tinha 19 anos e estava começando sua carreira. O relacionamento deles começou como um romance comum da faculdade e se transformou em um casamento duradouro que durou 25 anos. Segundo Dee, Mike era calmo, confiável e não tinha tendências agressivas. Mas, à medida que seus negócios se expandiam, ele passava mais tempo longe de casa e viagens a trabalho, longas horas no escritório, o que foi lentamente criando uma distância entre ele e sua família. Em 2005, eles se separaram silenciosamente, sem batalhas judiciais ou conflitos públicos. Embora as memórias daquela vida anterior permanecessem com ele, não demorou muito para que alguém novo entrasse em cena. Susan era enfermeira, e eles se conheceram em um site de namoro online. Ela tinha 38 anos na época. Desde as primeiras mensagens, Mike ficou intrigado. Ela lhe pareceu energética, autoconfiante e otimista. As conversas deles rapidamente evoluíram para um relacionamento sério. Eventualmente, Susan se mudou para a casa dele, assumindo o papel que antes era de Dee. Em agosto de 2007, eles se casaram oficialmente. A casa que um dia pertenceu à primeira família de Mike agora era o cenário de sua nova vida com Susan. Na manhã de 3 de fevereiro de 2018, a paz na residência dos Royal foi quebrada. Mike ligou para os serviços de emergência, com a voz visivelmente alterada, relatando que alguém mascarado havia invadido sua casa com uma faca. Segundo seu relato, o invasor havia atacado tanto ele quanto Susan. A polícia e os socorristas chegaram rapidamente, mas o que encontraram no local era muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. Por fora, tudo parecia normal, e gramado bem cuidado, rua tranquila, a fachada familiar de uma casa de classe alta. Mas por trás daquelas janelas grandes, havia sinais de um incidente profundamente perturbador à espera de ser descoberto. Ficou claro que não se tratava apenas de uma simples invasão domiciliar. O que havia dentro exigia uma investigação imediata e minuciosa. Apesar da imagem aparentemente estável do casamento, pessoas próximas ao casal começaram a perceber que as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Depois de se casar, Susan havia deixado seu emprego. Ela trabalhava como enfermeira de cuidados paliativos, cuidando de pacientes em estado crítico. Ela passou a dedicar toda a sua atenção à administração da casa e assumiu o controle de quase todos os detalhes domésticos. Susan era conhecida por seu comportamento assertivo e dominador. Mike, por sua vez, se adaptou às mudanças. Ele reduziu as viagens a trabalho e até comprou uma clínica odontológica para ficar mais perto de casa. Ainda assim, o clima dentro da casa ficou cada vez mais tenso, e, com o tempo, a tensão se tornou cada vez mais perceptível. O que antes parecia uma parceria forte começou a mostrar rachaduras.
Mike confessou a amigos que esperava construir algo significativo com Susan, mas seus esforços para fortalecer a conexão muitas vezes eram recebidos com frieza. Susan mantinha uma distância emocional difícil de ignorar. Quando os policiais começaram a revistar a casa após o incidente, perceberam detalhes sutis que ninguém havia notado antes. Um quadro começou a surgir, sugerindo que a casa estava sob pressão silenciosa há algum tempo. Tensões que Mike nem mesmo havia compartilhado com os mais próximos. A investigação estava apenas começando. Quem era o invasor? Por que aquela casa? Foi algo aleatório ou o resultado de algo que vinha se desenvolvendo dentro da família há muito tempo? Para entender o que havia acontecido, os detetives precisavam revisitar os eventos do passado recente. Em 2015, as coisas entre Mike e Susan claramente pioraram. Um dos sinais mais visíveis foi o relacionamento de Susan com as filhas de Mike, especialmente a mais velha, Caroline. Susan não escondia sua antipatia por Caroline e, em momentos de frustração, mandava mensagens para Mike com comentários ácidos sobre ela. O que mais incomodava Susan era o tempo que Mike passava com a filha. Caroline, por sua vez, se opunha fortemente à nova esposa do pai. Ela acreditava que Susan estava tentando afastá-la da vida de Mike. Segundo Caroline, Susan consumia álcool com frequência. 5 ou 6 taças de vinho ou martinis em uma noite não eram incomuns. E, ainda assim, apesar da quantidade, Susan permanecia composta e capaz de manter uma conversa. No outono de 2017, o clima na casa havia ficado especialmente tenso. A situação chegou ao limite quando Caroline começou a planejar seu casamento. Mike queria que a celebração fosse um grande evento e concordou imediatamente em bancar tudo com $100.000. Embora já fosse uma quantia considerável, Susan relutantemente aceitou. Mas, conforme os preparativos avançavam, o orçamento aumentou, e quando tudo foi finalizado, os custos ultrapassaram $250.000. Susan ficou furiosa. Mesmo participando do planejamento e tentando manter a paz, seu ressentimento cresceu, especialmente depois que descobriu o quanto Mike havia gasto. Cerca de 3 semanas após o casamento de Caroline, a filha mais velha de Mike ouviu algo do pai que a deixou profundamente preocupada. Ele confessou que Susan já havia agredido fisicamente ele mais de uma vez. Caroline acreditou nele imediatamente. Ela havia notado uma cicatriz branca no rosto dele durante o casamento. Mike confirmou sua suspeita e até mostrou fotos de ferimentos que havia tirado depois de um dos incidentes. Em um dos casos, ele afirmou que Susan havia avançado contra ele com uma faca. Aquele episódio terminou com ela sendo levada pela polícia local. Não ficou claro se aquilo foi um incidente isolado ou parte de um padrão maior de comportamento agressivo. A tensão atingiu o ápice depois que Susan descobriu o custo real do casamento de Caroline. Quando percebeu que o total ultrapassara $250.000, ela reagiu com hostilidade extrema. Gritou com Mike, arremessou um telefone nele e começou a agredi-lo fisicamente. Seu ataque chocou até mesmo quem já conhecia os problemas do casal. Embora tivesse sido ela a iniciar a briga, foi Susan quem chamou a polícia. Acredita-se que ela possa ter tentado controlar a narrativa, sendo a primeira a explicar o que aconteceu. Mas as coisas não saíram como ela planejava. Quando os policiais chegaram, encontraram evidências claras de uma agressão física, telefone danificado, cômodo desarrumado, móveis virados. Tanto Mike quanto Susan estavam visivelmente abalados. O relato de Susan era confuso e inconsistente, enquanto Mike parecia emocionalmente exausto. Depois de conversar com eles, os policiais sugeriram que Susan saísse de casa temporariamente para as coisas se acalmarem. Ela concordou, mas não cumpriu. Assim que a polícia saiu, achando que a situação havia se acalmado, Susan permaneceu na casa e tentou convencer Mike a se reconciliar. Naquela noite, o casal saiu para jantar, esperando conversar tranquilamente. Mike viu aquilo como uma chance de se reconectar, mas o jantar rapidamente descambou. O assunto mudou para um ponto sensível, Caroline e os gastos do casamento. Susan estava convencida de que, quanto mais atenção Mike dava à filha, menos espaço sobrava para ela em sua vida. Isso causava atrito constante e sentimentos de rivalidade. A conversa virou outra discussão. Mike, por fim, se levantou, deixou o dinheiro para a conta e saiu do restaurante. Susan ficou para trás, remoendo o confronto. Um tempo depois, enviou uma mensagem a Mike dizendo que planejava pedir divórcio. Outra mensagem veio em seguida, desta vez culpando a filha dele por criar divisão entre eles. Depois, chamou um táxi e foi para casa. A casa estava quieta.
Susan entrou em um dos cômodos, tentando decidir seu próximo passo. Pouco depois, Mike voltou. Seu comportamento havia mudado. Ele estava agitado, visivelmente perturbado. Começaram a discutir novamente, e a discussão escalou para uma luta física. Em certo momento, Susan sentiu uma dor aguda. Percebeu que havia sido esfaqueada. Em choque, tentou se afastar de Mike e acabar com o confronto, mas foi atingida novamente. A agressão foi rápida e inesperada. Percebendo que estava em perigo, Susan tentou desesperadamente acalmar a situação. Começou a dizer qualquer coisa que pudesse fazê-lo parar. Prometeu não seguir com o divórcio, não abandoná-lo. Esperava que essas palavras mudassem o rumo do que estava acontecendo. Por um momento, Mike hesitou. Então, aparentemente tentando assumir o controle, guardou a faca, começou a arrumar uma mala e sugeriu forjar uma invasão. Disse a ela que contariam à polícia que um intruso mascarado havia invadido a casa. Insistiu que ela seguisse essa versão e o apoiasse quando interrogada. Susan concordou em seguir o plano de Mike porque, naquele momento, sentiu que não tinha outra opção. Mas, assim que foi levada ao hospital e percebeu que estava em segurança, contou imediatamente a verdade sobre o que acontecerá. As horas seguintes foram tensas. Os policiais mantinham comunicação constante. Médicos monitoravam o estado de Susan, e as primeiras entrevistas começaram. Susan deu depoimentos não apenas para a equipe médica, mas também para os investigadores, falando abertamente sobre os eventos daquela noite. Enquanto isso, Mike manteve sua história. Um intruso mascarado invadira a casa e os atacara. Para sustentar sua versão, ele apagou as gravações das câmeras de segurança da casa, provavelmente numa tentativa de apagar qualquer vestígio do que realmente acontecerá. Quando a polícia revistou a casa pela segunda vez, não encontrou sinais de arrombamento. Todas as janelas e portas estavam intactas, e as fechaduras não haviam sido violadas. Isso imediatamente levantou dúvidas sobre a história de Mike. Ele sugeriu que as portas poderiam ter ficado destrancadas, dando a alguém acesso fácil durante a noite. Superficialmente, parecia plausível, e por um breve momento os investigadores consideraram a possibilidade. Mas logo surgiram imagens de vigilância do restaurante onde Mike e Susan haviam jantado naquela noite. O vídeo mostrava claramente os dois saindo separadamente, evitando um ao outro, sem conversar. Depois de voltarem para casa, foram para cômodos diferentes. Essas imagens contradiziam a ideia de um invasor externo e levantavam ainda mais questões. Conforme mais fatos surgiam, a investigação começou a apontar para um conflito doméstico que saíra do controle, e não para um ataque aleatório. O relato de Mike parecia cada vez menos crível. Apesar de sua insistência, os depoimentos, as evidências físicas e as gravações estavam revelando uma narrativa muito diferente. Por trás da fachada tranquila daquela casa, havia uma situação muito mais volátil do que qualquer um poderia imaginar. Essas novas descobertas mudaram o rumo do caso. Depois que Mike Royal foi preso, sua primeira atitude foi ligar para a filha. Na chamada com Caroline, ele tentou convencê-la desesperadamente de sua inocência. Falou com determinação, pedindo que ela entrasse em contato com seu advogado e o ajudasse. Deixou claro que seu apoio poderia ser crucial para a forma como ele seria visto, tanto legalmente quanto publicamente. Para Mike, Caroline era a única pessoa cuja opinião poderia realmente influenciar o desfecho de seu caso. Mas nada do que acontecerá nas semanas anteriores se encaixava na imagem do Mike que as pessoas conheciam, um empresário bem-sucedido, de reputação sólida. A notícia de sua prisão se espalhou rapidamente. Não era mais só um assunto de conversa em família. Estava na boca de colegas, amigos e até de sua ex-esposa. Quem conhecia Mike há anos estava chocado. Dee, que passará 25 anos ao seu lado, admitiu que não conseguia conciliar aquela versão dos fatos com o homem que conhecera. Ela descreveu Mike como gentil, equilibrado e nunca propenso à agressão. Para ela, a ideia de ele estar envolvido em um incidente tão grave parecia impossível. Outros ecoaram sua opinião, descrevendo Mike como lógico e calmo, mesmo em situações de alto estresse. Isso tornava ainda mais chocante vê-lo no centro de acusações tão graves. O caso da acusação era direto. Segundo o promotor, Mike não conseguia lidar com a perspectiva do divórcio e a possível perda da fortuna que levará uma vida inteira para construir. Ele via aquilo como uma ameaça existencial. Sob pressão emocional, tomou uma decisão que, com base na investigação, levou ao ato de agressão. Os promotores argumentaram que Mike considerava inaceitável a divisão de bens e tentou resolver o problema da maneira mais extrema.
Agora, a defesa tinha a difícil tarefa de convencer o tribunal de que o ocorrido foi resultado de um ataque externo. Segundo os advogados de Mike, os ferimentos de Susan não foram intencionais, mas sim consequência de uma sequência imprevista de eventos. Eles mantinham que a teoria do invasor ainda era a explicação mais razoável. Na primeira audiência, em meados de fevereiro, Mike compartilhou publicamente sua versão dos fatos pela primeira vez. Confirmou que, na noite de 2 de fevereiro, ele e Susan tiveram uma discussão acalorada no restaurante. Voltaram para casa separadamente e foram para seus respectivos quartos. Segundo Mike, depois de algum tempo, ele se acalmou e decidiu ir até o quarto de hóspedes para fazer as pazes. Lá, afirmou ter encontrado Susan ajoelhada perto da cama, segurando uma faca. Ela parecia extremamente angustiada, e Mike disse que temeu que ela pudesse se machucar. Explicou que tentou convencê-la a largar a faca, mas ela se recusou. O que se seguiu, segundo ele, foi mais uma luta emocional do que violenta. Mike alegou que, durante a confusão, a faca acidentalmente arranhou seu abdômen. Ele mesmo sofreu cortes quando a faca escorregou da mão dela. De sua perspectiva, foi um acidente trágico durante sua tentativa de impedir Susan de se automutilar. Mas a história de Mike rapidamente começou a ruir. Ele afirmou que, depois do incidente, os dois sentaram na cama e conversaram por um longo tempo sobre planos, férias e o futuro. Descreveu aquilo como uma das conversas mais sinceras que tiveram nos últimos tempos. Esse detalhe levantou suspeitas. A ideia de duas pessoas feridas e cobertas de sangue sentadas calmamente discutindo viagens parecia inverossímil para investigadores e observadores no tribunal. Enquanto isso, a investigação continuava. Segundo relatórios policiais, vestígios de sangue não estavam limitados à cama. Também foram encontrados no chão, nas paredes e no espelho do banheiro. Os investigadores também documentaram a presença de vômito e fluidos corporais, o que tornava a cena ainda mais macabra. Mike não conseguiu explicar convincentemente esses achados. Tudo isso conflitava com sua narrativa de um breve confronto acidental e sugeria um episódio muito mais intenso. Durante a audiência, Mike também mencionou que o cachorro deles pulou na cama em certo momento, distraindo-o brevemente. Foi então, ele alegou, que Susan agarrou a faca novamente e cortou os pulsos. Ela chorava e dizia estar aterrorizada com a ideia de ir para a prisão, sem saber como lidar com tudo. Mike testemunhou que, naquele momento, percebeu que precisava agir para evitar que a situação piorasse. Desligou as câmeras de segurança da casa para evitar gravações do incidente e depois chamou os serviços de emergência, relatando uma invasão por um intruso desconhecido. Mas seu relato começou a desmoronar quando os investigadores confrontaram suas declarações com as imagens recuperadas. Apesar de suas tentativas de apagar os vídeos, alguns trechos haviam sido salvos. As gravações mostravam um clima tenso na casa mesmo antes do incidente. Não havia sinais de invasão ou de alguém desconhecido entrando na propriedade. Isso contradizia diretamente a versão de Mike. Laudos forenses revelaram que os ferimentos de Susan não eram aleatórios. Os cortes eram limpos e deliberados, não resultado de uma luta caótica. As evidências de comportamento agressivo que Mike tentou minimizar sugeriam que, embora houvesse de fato um confronto, ele não tinha o objetivo de impedir que Susan se machucasse. Diante dessas descobertas, o tribunal passou a considerar a teoria da acusação como a mais plausível. A história do intruso mascarado estava ruindo. Novos interrogatórios só reforçaram essa impressão. O clima no tribunal ficou cada vez mais tenso. Os advogados de Mike tentaram reformular a narrativa, retratando-o como alguém preso em um relacionamento tóxico. Mencionaram a prisão anterior de Susan por agressão doméstica e apresentaram mensagens de seu telefone contendo ameaças e acusações contra Mike. A estratégia da defesa focou em mostrar Mike não como um agressor, mas como alguém sob extrema pressão, agindo em legítima defesa. No entanto, as evidências crescentes sugeriam que os eventos daquela noite resultaram de um conflito que escalou para agressão física, e que o relato de Mike não condizia com os fatos. Um dos elementos centrais da estratégia de defesa foram postagens anônimas de Mike em fóruns online, onde ele compartilhava histórias pessoais com outros homens que alegavam ter sofrido agressão doméstica. Nessas postagens, Mike descrevia sua vida em casa como uma fonte constante de estresse e conflito. Reclamava das frequentes acusações de infidelidade por parte de Susan mesmo sem provas e dizia que ela exigia que ele cortasse laços com a filha. A defesa usou essas postagens para argumentar que Mike vivia em um relacionamento emocionalmente abusivo e poderia ter sido o alvo de um ataque. Essa versão ganhou algum apoio. As próprias mensagens de Susan incluíam declarações preocupantes.
Ela escreveu sobre se sentir sem esperança, mencionou pensamentos de automutilação e admitiu não saber como lidar com sua situação. A equipe jurídica de Mike apresentou essas mensagens como prova de que Susan poderia ter encenado um incidente para pressionar o marido. No entanto, os advogados de Susan responderam com firmeza. Ela negou todas as acusações de comportamento agressivo e fez várias perguntas diretas ao tribunal. Se Mike era realmente a vítima, por que não chamou a polícia? Por que não deixou um relacionamento que descrevia como aterrorizante? E, se ele estava preocupado com a verdade, por que inventou a história do intruso mascarado? Essas perguntas foram contundentes porque destacavam inconsistências nas ações de Mike e colocavam sua credibilidade em dúvida. Para fortalecer seu caso, os advogados de Mike trouxeram um perito forense que analisou as manchas de sangue no quarto de hóspedes. O perito concluiu que o padrão e o ângulo dos respingos sugeriam que os ferimentos ocorreram por volta das 3 da manhã. Essa linha do tempo coincidia com o depoimento de Mike e conflitava com o de Susan, que disse que o incidente aconteceu por volta da meia-noite, enquanto ela dormia. Médicos legistas também testemunharam que cortes como os pulsos poderiam levar a uma perda fatal de sangue em 1 hora, se não tratados. O fato de Susan ter sobrevivido, argumentou a defesa, apoiava a versão de Mike de que os ferimentos ocorreram pouco antes da chamada para emergência. Mas logo surgiram sérias dúvidas sobre a credibilidade do perito. Revelou-se que sua licença profissional já havia sido suspensa temporariamente por violações éticas. Pior, ele estava envolvido em um caso criminal por posse ilegal de restos mortais. Autoridades encontraram órgãos humanos incluindo corações e um cérebro em sua geladeira pessoal. Essas revelações arruinaram sua credibilidade e lançaram dúvidas sobre todas as suas conclusões no caso. A equipe jurídica de Susan reagiu imediatamente. Seus advogados argumentaram que os padrões de sangue claramente indicavam golpes deliberados com a faca, não ferimentos acidentais ou auto-infligidos. Segundo eles, Mike manteve controle total durante o confronto, impedindo Susan de se defender. No tribunal, Susan demonstrou como, segundo ela, Mike colocou a faca em sua mão para fazer parecer que ela havia se ferido, e depois se cortou para apoiar sua versão de uma luta mútua. Novas descobertas da investigação só aumentaram as dúvidas sobre a história de Mike. Descobriu-se que, meses antes do incidente, ele estava ativamente conversando com mulheres em sites de namoro. Ele não apenas conversava, fazia planos para um futuro que claramente não incluía Susan. Essas mensagens se tornaram um ponto crucial na defesa de Susan, mostrando que Mike já havia se desligado emocionalmente do casamento e enganado a todos ao afirmar que tentava salvá-lo. A acusação argumentou que o ataque não foi espontâneo. Foi uma tentativa calculada de eliminar Susan e evitar as consequências financeiras de um divórcio. Como prova, citaram as ações de Mike e apagar as gravações das câmeras, fazer uma denúncia falsa de invasão e tentar criar um álibi convincente. A defesa insistiu que essas atitudes eram apenas formas de Mike manter controle sobre a situação e proteger seus bens. Mas, a cada dia, sua história se desfazia. Novas evidências contradiziam suas alegações, e suas explicações perdiam credibilidade. O que inicialmente parecia uma briga doméstica comum logo se revelou algo muito mais sério, um caso com claros sinais de violência intencional. Conforme o julgamento avançava, promotores, defensores e testemunhas apresentavam interpretações conflitantes, mas cada audiência trazia novos detalhes que haviam sido escondidos por trás da fachada polida de um casamento aparentemente perfeito. Anos de tensão não resolvida finalmente explodiram. O que começou como uma discussão durante o jantar se transformou em um dos julgamentos mais acompanhados dos últimos tempos. Mike Royale, antes uma figura respeitada e bem-sucedida no mundo dos negócios, agora estava no centro de um processo criminal. Acusado de tentar tirar a vida de sua própria esposa. Investigadores acreditavam que seu medo de perder seus bens em um divórcio o levou ao limite. Aquele medo, alegaram, foi o catalisador para tudo o que aconteceu depois. O júri ouviu atentamente, pesando cada argumento, cada testemunho. Eles levaram apenas 4 horas para chegar a um veredito. Mike foi considerado culpado em múltiplas acusações, tentativa de homicídio, adulteração de provas, omissão de socorro e intimidação de testemunha. Em dezembro de 2019, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. A decisão foi firme e definitiva. Mike nunca admitiu culpa. Ele recorreu da sentença, mas o recurso foi negado. Ele permanece preso em uma penitenciária na Flórida, com pouca ou nenhuma chance de liberdade antecipada. Ainda assim, o interesse no caso não diminuiu. Pouco depois de sua condenação, surgiram rumores de que Mike teria tentado contratar alguém para machucar Susan, mesmo da prisão.
Embora essas alegações tenham levado a uma investigação policial, as autoridades não conseguiram provas suficientes para novas acusações. Mesmo assim, os rumores mancharam ainda mais sua reputação já arruinada. Susan, por sua vez, pediu o divórcio imediatamente após a prisão de Mike. Ela pressionou por uma resolução rápida e recusou todos os pedidos da mídia. Seu único objetivo era encerrar o processo legal e seguir em frente. No entanto, uma questão permaneceu pendente e a casa onde o incidente ocorreu. Para Susan, não era apenas uma propriedade. Era o cenário da ascensão e da queda de seu casamento. Apesar das memórias traumáticas, ela manteve sua reivindicação por parte do imóvel. Mike, através de seus advogados, tentou contestar, argumentando que ela não tinha direito a nada. A disputa continuou mesmo enquanto ele cumpria sua sentença. Para Susan, a briga pela casa não era sobre dinheiro, mas sobre fechar um ciclo. Para ela, simbolizava o fim de um capítulo sombrio que ela estava determinada a deixar para trás. Embora Susan tenha vencido no tribunal, era difícil chamar aquilo de vitória. Mike foi condenado, mas ela perdeu sua sensação de segurança e confiança. A vida que um dia a conhecera havia acabado. Mike, antes cercado por riqueza, liberdade e respeito, agora passa seus dias em uma cela solitária, isolado de tudo o que um dia teve. No fundo, este caso não era apenas sobre desentendimentos financeiros ou dramas pessoais. Era um exemplo assustador de como conflitos não resolvidos, a necessidade de controle e a recusa em lidar com problemas de forma construtiva podem levar ao desastre. Mentiras, encobrimentos e manipulação destruíram ambas as vidas. Mike pagou com sua liberdade, e Susan, com sua paz de espírito. Esta história não oferece respostas fáceis. Quem sofreu mais? Quem foi o verdadeiro culpado? Essas perguntas ainda geram debate. Mas uma coisa é certa, as consequências foram irreversíveis para todos os envolvidos.